Olá, rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, Oscar deixa seu clube na China em direção a novo destino. Mundial de Clubes da FIFA tem nova sede, surpresa. Pernada do Mengão no São Paulo por jogador. E Arrascaeta machucado, roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos, não deixe de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão, suas repercussões aqui em Portugal e na Europa de uma forma geral. Meu amigo, você tem que conhecer agora o OneFootball. O OneFootball é o maior e melhor aplicativo de futebol de todo o planeta. No OneFootball, você acompanha aqui todas as notícias do Mengão em primeira mão para você no OneFootball. Tem estatísticas, tem dados, tem notícias sobre o futebol do mundo inteiro e também tem os melhores momentos em alta qualidade de definição e som do Campeonato Brasileiro. Aí no Brasil você vê a Bundesliga e outras competições pelo mundo totalmente de graça. Aqui em Portugal, você vê os jogos da Copa do Brasil totalmente de graça pelo OneFootball. Por isso, você não pode esperar e tem que baixar agora no seu celular. Pegue o celular, aponte para esse QR Code que está aqui, ou, se for melhor para você, no link da descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado, você pode baixar agora o OneFootball e ficar super informado sobre o Mengão e sobre o futebol pelo mundo. Não perca tempo, o OneFootball é o melhor e maior aplicativo do planeta sobre futebol. Vamos lá, galera, muita coisa para a gente conversar nesse vídeo de hoje, né? São Paulo ontem se classificou para a final em Córdoba da Sul-Americana, conseguiu nos pênaltis vencer ontem o Atlético Goianiense. Aí você vai me perguntar, o que tem a ver isso? Meu amigo, eu acho que essa classificação do São Paulo, teoricamente, bota um fogo aí no próximo jogo, na quarta-feira, do São Paulo contra o Flamengo, pela semifinal da Copa do Brasil. O que acontece? São Paulo tinha o mesmo desafio que ele terá contra o Flamengo, contra o Atlético Goianiense, né? Fazer 2 gols de diferença e levar o jogo para os pênaltis. Vale a pena lembrar, o Flamengo no primeiro jogo lá no Morumbi ganhou de 3-1. Muita gente dá como certa a classificação, mas o Flamengo tem que ter muita atenção nesse jogo. São Paulo ontem chutou 27 vezes ao gol, fez 2-0. Vale lembrar que no jogo lá no Morumbi, há 3 semanas atrás, o São Paulo foi melhor e o Flamengo foi mais efetivo. O São Paulo criou muitas chances de gol e perdeu muitos gols, e nós do Flamengo acabamos aí ganhando na efetividade nas conclusões, meus amigos. Então, a gente tem que ficar muito ligado nesse jogo aí. O pessoal fala, e o Campeonato Brasileiro? Meus amigos, esqueçam o Campeonato Brasileiro. A melhor coisa que a gente faz, a gente está aí numa final de Libertadores que pode trazer aí um título histórico para o Mengão, né, o tricampeonato da Libertadores, e a gente está aí próximo a chegar a uma final de Copa do Brasil que a gente não chega desde 2017, né, podendo aumentar aí o nosso número de títulos para 4. Então, eu pensando melhor, eu acho melhor a gente deixar de fato o Campeonato Brasileiro. Bota time misto, sim, né? O Flamengo não pode dar mole contra o São Paulo na próxima quarta-feira. Tem um jogo importante contra o Goiás, mas eu digo para vocês, o Flamengo não pode dar mole, não. E o Flamengo tem que entrar aí com o que ele tem de melhor em campo na quarta-feira. Então, eu vou apoiar o Dorival de não colocar time titular contra o Goiás, apesar da gente ter uma série de desfalques, apesar do Goiás estar vindo muito bem, eu apoio aí o Dorival a colocar time misto mesmo, a gente tem que focar na Copa do Brasil. Meus amigos, falando em tempestade, falando em situações difíceis, né? O São Paulo reverteu uma situação difícil. Quem reverteu uma situação difícil, está revertendo, é o Gustavo Henrique, né? Lá na Turquia, muita gente queria mandar o Gustavo Henrique embora, e aí ontem, pessoal, no primeiro jogo da Liga UEFA, da Copa da UEFA,
o Gustavo Henrique foi o grande destaque do Fenerbahçe contra o Dinamo de Kiev. Gustavo Henrique no Fenerbahçe atuou como zagueiro direito na partida do Dinamo de Kiev, mas jogou como atacante. Enquanto o brasileiro marcou de cabeça, ele acertou 3 de suas 4 tentativas de finalização no total. Gustavo foi o nome do jogo. Gustavo Henrique atuou de zagueiro direito na partida do Dinamo de Kiev, mas jogou como atacante. Enquanto o brasileiro marcou de cabeça, ele acertou 3 das suas 4 tentativas de finalização no total. Gustavo foi o nome do jogo. A aventura de Gustavo Henrique no Fenerbahçe começou com problemas. Sambassi enfrentou a reação dos seus próprios torcedores por sua atuação na partida quando Uraniami, que terminou em 3-3. Apesar de Jorge Jesus deixar o seu jogador como suplente uma vez, recentemente colocou-o no topo dos 11. Gustavo não perdeu a camisa do jogo do Dinamo de Kiev ontem. O jogador de futebol de 29 anos atuou como zagueiro direito. No entanto, Gustavo tirou o fôlego na grande área adversária, não só nas bolas paradas, mas até nos arremessos laterais próximo à área. O jogador de futebol brasileiro se tornou o pesadelo dos zagueiros do Dinamo de Kiev nas bolas aéreas. Apesar de ser zagueiro, Gustavo Henrique tentou 4 arremates e se tornou o número 1 no campo. Ele também foi bem na defesa. O defensor de sucesso não conseguiu passar pelo goleiro Buchaim em seu primeiro chute de 6. Então, ele tentou o Castelo com uma guarda superior, novamente não funcionou. No entanto, Gustavo Henrique subiu muito bem no escanteio de Rossi aos 35 minutos, conseguiu balançar a rede de cabeça. E aí, falando, enfim, né, meus amigos, Gustavo Henrique aí, que é um jogador emprestado ainda pelo Flamengo ao Fenerbahçe, né? A torcida chegou a pedir aí a devolução do Gustavo Henrique, meus amigos, chegou a se falar nisso, e aí ontem ele teve uma grande atuação aí, admirado aí pelos torcedores, e aí parece que as coisas vão se acertar lá e o Gustavo Henrique será definitivamente jogador do Fenerbahçe. Vale a pena lembrar, o Fenerbahçe pagou 1.400 pelo empréstimo do jogador. Se ele tiver ali um número X, compra obrigatória mais 1.400 de euros para o Flamengo. Meus amigos, voltando a falar do jogo do São Paulo, a Arrascaeta fala sobre lesão, cita pubis e liga alerta no Mengão. Fora da partida contra o Ceará pela rodada passada no Campeonato Brasileiro, Arrasca esteve em campo na vitória de 2-1 contra o Vélez, que levou a equipe à final da Conmebol Libertadores. Mas após 90 minutos, uma declaração do uruguaio surpreendeu parte da torcida. De acordo com o camisa 14, o desconforto que sentiu não foi no pé, como saiu na imprensa em geral. Por outro lado, o craque ficou incomodado com a região do pubis. Na última quarta-7, o meia teve atuação discreta na vitória rubro-negra. Saiu que eu estava com dor no pé, mas não estava com dor no pé. Eu não estava 100%, mas não fiz ressonância, nada disso. Foi um desconforto na zona do pubis. Mas temos que passar por isso. Tem que lidar com a dor, é o nosso trabalho. Temos que estar preparados, disse Arrascaeta na zona mista. Sendo assim, é provável que Arrascaeta seja poupado para a partida de Goiás, contra o Goiás, domingo, às 19 horas, na Serrinha. Né? Meus amigos, eu vou dizer o seguinte, tem que ser poupado mesmo. Ele realmente não fez uma boa partida. O Arrascaeta é um jogador muito importante para o Flamengo, né? Nessas finais que o Flamengo pode vir a ter aí nas próximas semanas. Então, assim, para mim, meus caros, para mim, o Arrascaeta é fundamental que ele esteja, ele é uma prioridade. E aí é o seguinte, vai botar ele no jogo contra o Goiás? Não, poupa mesmo, poupa. Não há por que não poupar. O Flamengo, o jogo contra o Goiás, teoricamente, perde um pouco a importância, já que o Flamengo se encaminha aí para a sua segunda final. O jogo contra o São Paulo, apesar da vantagem do Mengão, é muito importante que o Flamengo se classifique para as 2 finais. Né? Falando em Goiás, meus amigos, o Flamengo, em Goiás e em São Paulo, o Flamengo se prepara para dar um grande chapéu no São Paulo. É isso mesmo.
Pede 3 milhões de dólares. Braz se empolga por atacante e Flamengo pode dar chapéu em Rogério Ceni. Informação foi trazida pelo jornalista Jorge Nicola, incluindo ao menos mais 3 times brasileiros, além do Carioca e do São Paulo. Informação do Bola VIP, tá? O Flamengo ainda tem 3 decisões pela frente nessa temporada, podendo erguer taças e coroar um ano que até agora não vem sendo muito bom, animando bastante a torcida e permitindo sonhar. A equipe comandada por Dorival Júnior está cada vez mais forte, crescendo jogo a jogo, conseguindo manter o nível até quando os titulares não estão em campo. O trabalho é considerado muito positivo, especialmente após a saída de Paulo Souza, que vinha sendo extremamente criticado pelos torcedores. De qualquer forma, quem contribuiu muito para essa evolução absurda foi a diretoria, que foi ao mercado e trouxe peças de reposição, ajudando o planejamento da nova comissão técnica. Percebendo que essas novidades contribuem bastante para os resultados, os dirigentes flamenguistas estão de novo de olho em opções, dessa vez pensando em 2023. De acordo com o jornalista Jorge Nicola, o mais querido está sondando a situação de Pedro Raul, emprestado ao Goiás pelo Kashima Reysol do Japão. O atacante de 25 anos é o artilheiro do Campeonato Brasileiro com 14 gols. Com o contrato até dezembro e salário na casa dos R$140 mil, o contrato atual no Esmeraldino vai até dezembro de 22, mas o vínculo com os japoneses tem duração até 24. De acordo com a fonte acima citada, é pedido cerca de 3 milhões de dólares para abrir negociações, mas o São Paulo de Rogério Ceni também está na jogada. Além do tricolor, Corinthians, Botafogo, Vasco entraram em contato com representantes do jogador, mesmo que nenhuma proposta tenha sido feita até aqui. Vale lembrar que o camisa 9 está em alta, tanto que Tite chegou a cogitá-lo como uma possibilidade para a Copa do Mundo no Catar em novembro, mesmo que ainda esteja atrás de Pedro, que deve ser o escolhido. Meus amigos, 3 milhões de dólares, mais ou menos 3 milhões de euros, acho que o Flamengo tem que comprar agora. O Flamengo não pode dar mole. Eu vinha dizendo para vocês há algum tempo aqui, com Gabigol e Pedro como titulares, o Flamengo precisa de um atacante reserva. Por exemplo, no jogo de domingo contra o Goiás vai fazer falta. O Flamengo se livrou do Lázaro, mandou o Lázaro embora. O Flamengo não tem aí centroavante reserva e eu acho que o Pedro Raul pode vir a ser um jogador que possa fazer muita diferença aí com a camisa do Mengão. Quero saber de você que está aí no vídeo. Você gostaria do Pedro Raul? Né? Coloque aqui nos comentários. Esse vídeo você deve estar vendo, eu gravei antes da convocação do Tite. Obviamente o Tite convocou o Pedro. E aí, falando em Pedro Raul e Pedro, né? Na mira de Tite, Pedro dobra gols com Dorival e aumenta minutos, se transforma no Flamengo. Veja, Tite convoca os 26 jogadores para amistosos contra a Gana e Tunísia nessa sexta. O Pedro, você já está vendo, ele foi convocado, obviamente. Um grande nome do Flamengo em 2022. Em 3 meses, seu status mudou de reserva para a estrela da companhia. Né? O que acontece é o seguinte, né? Com o Paulo Souza, meu amigo, o Pedro foi titular em apenas 11 dos 27 jogos. E o detalhe, Pedro só iniciou 3 jogos em que Paulo Souza utilizou força máxima, contra o Vasco, Goiás e Sporting Cristal. Exemplo do pouco espaço que tinha, aconteceu na Supercopa do Brasil contra o Atlético. Assistiu do banco a derrota nos pênaltis por 2-2. Resultado, apenas 8 gols marcados, um a cada 173 minutos e uma única assistência com o Paulo Souza, meus amigos, né? Uma situação bem abaixo. Já com o Dorival, né? Um dos melhores técnicos do Flamengo de todos os tempos, que vai ser considerado depois do final desse ano. Né? A média mudou muito. Nos 14 jogos em que Pedro foi titular com o Dorival, o Flamengo venceu 13 e empatou 1. Aproveitamento de 95%. Ele fez 15 gols nesse recorte, a única vez que marcou
saindo do banco, foi nos 5-0 sobre o Atlético Paranaense, né? O time reserva e o Pedro jogou no final. Meus amigos, Pedrão é seleção e possivelmente aí um dos destaques do Brasil na Copa do Mundo, no Mundial de Seleções. Mas, amigo, fique aí comigo agora, né? Fique aí comigo agora, né? A gente tem aí o jogo contra o Atlético Paranaense na final da Libertadores. Eu não vou a esse jogo, mas já decidi que vou na final do Mundial. Até então, meus amigos, esse final do Mundial ia ser na China, mas o que pode acontecer é que o Flamengo vai para um lugar que, com certeza, ele vai, no mínimo, igualar a torcida contra o Real Madrid. Na China, meus amigos, eu vou dizer, né, os chineses torcem para o Real Madrid, Barcelona, Manchester United e Inter de Milão. A Ásia como um todo, né? Quando a gente fala em América do Norte, isso muda um pouquinho, né? Jornais da Espanha, Estados Unidos apontam para o mundialito. As candidaturas de Abu Dhabi e China perdem força. O Mundial de Clubes pode ser realizado no início de fevereiro nos Estados Unidos e ganha opções. O Mundial de Clubes, cuja a comemoração ainda não foi oficializada pela FIFA devido à sobrecarga do calendário gerada pela realização do Mundial para seleções entre 20 de novembro e 18 de dezembro no Catar, tem sérias possibilidades de ser sediada pelos Estados Unidos. Em princípio, as datas que são tratadas para a fase final dessa competição, semifinal e final, seriam definidas para a semana de 6 a 12 de fevereiro, anterior à disputa da primeira fase dos jogos da primeira da fase dos grupos. 16 da Liga dos Campeões, localizada no calendário entre 14 e 15 de fevereiro. Para essa semana de 6 a 12, está marcada a disputa do jogo de ida das semifinais da Copa do Rei, 8 e 9 de fevereiro. Isso significa que o único problema seria que a equipe de Ancelotti que se classificou àquela rodada. Caso contrário, haveria um passe livre. No entanto, a Federação Espanhola assumiria esta decisão e, caso os blancos estivessem na penúltima jornada da taça, procura-seria outra data para se adaptar ao calendário, dado que o Mundial de Clubes é uma competição que a FIFA considera prioritária. Aliás, inicialmente pretendia-se que o local fosse Abu Dhabi, como aconteceu nas últimas edições realizadas, e também na China, mas não houve acordo com os dois países. Por fim, os Estados Unidos concorrem como sede de um torneio que recebe os campeões das confederações dos 5 continentes. Madrid, como campeão europeu, só iria direto para as semifinais, assim como o campeão da Taça Libertadores, que está acontecendo agora. A final, que será disputada no dia 29 de outubro, será disputada entre Flamengo e Atlético Paranaense, comandada pelo lendário Scolari. O assunto é importante porque o Real quer ganhar o primeiro sextete de sua história esse ano. E, para isso, é necessário que o Mundial de Clubes seja disputado. Os Estados Unidos, onde o Real Madrid tem grande prestígio, como foi mostrado no último clássico disputado em Las Vegas, 80% dos torcedores nas arquibancadas eram torcedores do Real Madrid. Parece como boa opção para a realização de um torneio que acaba sendo chave para coroar a temporada de sucesso absoluto do Real Madrid nas competições. Meus amigos, eu vou dizer uma coisa para vocês. O Real Madrid tem muita torcida, realmente, nos Estados Unidos. Mas o Mengão também tem. Então, vamos botar aí meio a meio. Se for nos Estados Unidos, né, o imigrante brasileiro, torcedor do Mengão, vai arrebentar, fora a facilidade em se ir para os Estados Unidos ao invés de China e Abu Dhabi. Então, meus amigos, se for para os Estados Unidos, vai ter muito rubro-negro lá, dividindo o estádio com o Real Madrid. Essa notícia também saiu aqui em Portugal, ó. No jornal O Jogo, FIFA procura anfitrião para o Mundial de Clubes. Espanhóis avançam favorito. O jornal espanhol avança que o acolhimento da prova adiada pela conta do Mundial de 2022 está para ser garantido pelos Estados Unidos. O Mundial de Clubes adiado por conta do Mundial de 2022
e causou uma sobrecarga imensa no calendário desportivo. Tem sérias possibilidades de ser acolhidos pelos Estados Unidos, o que garante sexta-feira um jornal espanhol. A competição tem sido disputada por Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos, e também foi alvo da candidatura da China, mas a FIFA não conseguiu entrar em acordo com nenhum dos países, ao contrário do que está a se suceder com os Estados Unidos. A FIFA ainda não revelou que o Mundial de Clubes será disputado, mas tudo aponta que seja em fevereiro. Meus amigos, vocês já imaginaram o Flamengo campeão do mundo em USA, meu amigo? Você já imaginou? Né? Então, assim, meus amigos, estarei em USA, seja onde for em USA, para ver o Mengão jogar contra o Real Madrid. Acho que vai ser um verdadeiro espetáculo. Meus amigos, né? Vamos subir esse like, galera. Vamos subir esse like, é muito importante o seu like aqui. E aí, meus amigos, né? Reforços aí para 2023, já falou em Pedro Raul, né? Teirãs do adversário pode chegar. Vários nomes são falados e o principal deles é o Oscar. Porém, parece que está miando aí a negociação com o Oscar. Notícia direto da China. Xangai sofre golpe fatal. Oscar toma decisão controversa. Lei e Yu Lei estão em apuros. Em 9 de setembro, horário de Pequim, as últimas notícias vieram do futebol chinês. Em resposta aos últimos desenvolvimentos do jogador do Xangai Port, Oscar, a mídia dos Emirados Árabes Unidos expõe uma controvérsia. Oscar espera se juntar ao Shaheen Futebol Clube como agente livre. Para o Xangai Port, que alcançou bons resultados, é obviamente um golpe fatal. Mais cedo, a mídia brasileira revelou que Oscar, que retornou ao Brasil por questões familiares, não retornará à Superliga Chinesa. Ele se juntará ao gigante brasileiro Flamengo. No entanto, Oscar tomou uma decisão tão polêmica. O Xangai Port não aceitou e sempre recusou soltar o Oscar. No entanto, a mídia dos Emirados Árabes Unidos fez uma reportagem sobre os movimentos de Oscar. A mídia diz que Oscar está obtendo permissão do Xangai Port para se preparar a sua transferência gratuita para o Sharjah FC. Vale a pena mencionar que hoje é aniversário de 31 anos de Oscar. E o Xangai Port até divulgou um pôster para comemorar o seu aniversário. Agora, o jornal árabe deu a notícia de que Oscar deixará a equipe. Mais uma vez, Oscar deixa e esquece o técnico da equipe Leco e Yun Lei, que acaba de retornar ao clube. Não queriam vê-lo. Meus amigos, está aí, ó, a notícia saindo na China originário, né, dos Emirados Árabes Unidos, é que o Sharjah Sport Clube dos Emirados Árabes Unidos estão contratando Oscar, meus amigos. Então, abre o olho aí, Marcos Braz. Abre o olho aí, Marcos Braz. Pode ser que a gente perca o Oscar para a temporada de 2023 se vocês não se movimentarem. Abre o olho aí. Meu amigo, queria falar para vocês, estou com uma camisa, hoje está mó calor aqui em Lisboa, uma camisa que é aquela camisa de treino, sem manga, do Flamengo. Você é apaixonado por produtos oficiais do Flamengo? Caso seja, deixa eu te dar uma dica que pode fazer muita diferença para você. Dá uma olhada aí. Então vamos lá, galera. Loja aqui, Espaço Rubro Negro, loja oficial do Flamengo. Vamos procurar aqui, ó, linha treino, manto 2. Vamos lá no manto 2 do Flamengo, né? Aqui, manto lindíssimo. Vamos lá, ó, 2G. Vamos comprar 2G. Comprar 2G é o meu. Aí tá aqui, ó. Vocês estão vendo aqui no cantinho, ó, R$ 299,99. Né? Aí, primeiro, vocês vão. Primeira compra que vocês fazem no site do Espaço Rubro Negro, manda aqui, ó. Primeira compra. Ok? Já vai dar 10% de desconto, já vai ter R$30 fora. Ah, mas ainda está caro? Aí vai código do vendedor. Você vai botar Fla em Portugal, que é o código do vendedor aqui do Flamenguista em Portugal. Vamos lá. Ou seja, galera, você do R$ 299,99, você economiza R$ 43,50. Ou seja, quase R$50 para ter o manto sagrado novo. Então, o que você está esperando? Entra no Espaço Rubro Negro, usa aí cupom de desconto, primeira compra, como eu estou mostrando aqui, ó,
código do vendedor flamenguista em Portugal, e você vai ter aí a possibilidade de ter o manto sagrado rubro-negro. Eu, infelizmente, ainda não tenho, mas em breve vou comprar. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e divida com seus amigos. Se inscreva no canal. Olha aqui, ó, 100 mil inscritos no canal, estamos com 107. Vou sortear 2 camisas do Mengão. Então ainda dá tempo. Se inscreva no canal para você concorrer a esse sorteio. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.